O amor é maior. Este é o título da nossa meditação de hoje. A meditação está baseada no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto é simplesmente maravilhoso e ele fala por si só. Mas eu lerei então o texto e quero dar uma palavra breve aqui de aplicação. O texto diz assim: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Esta poesia aqui de Paulo, né, que estamos utilizando como leitura de hoje, está funcionando como uma forma de interlúdio nos textos desta carta, de primeira carta aos Coríntios, né? Desses textos que tratam a respeito dos dons espirituais. É só ler ali do capítulo 12 ao capítulo 14. Os membros da igreja de Corinto desejavam possuir dons espirituais. Isso é muito bom, né? Era bom naquela época e é bom em nossos dias também. Mas nem sempre eles entendiam bem o que seriam os dons. Por que ou para que serviam os dons. E assim, em meio às explicações então sobre os dons e demonstrações de que eles são dados por Deus, né, de acordo com a vontade dele, né, de acordo com a nossa vontade. Os dons são dados de acordo com a vontade de Deus. Como está lá no capítulo 12, versículo 11, por exemplo, que vai dizer assim, ó, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Também no versículo 18, né? Mas na realidade Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. Então, no 12, 11 e 12, 18 também. Claro que ele está usando ali a figura do corpo e cada um com o seu dom. O apóstolo apresenta então aos coríntios algo que está muito acima de qualquer dom. Isso aqui é importantíssimo. No finalzinho do capítulo 12, no versículo 31, talvez na sua versão bíblica, o versículo 31 apareça dividido em duas partes. Entre a parte A e a parte B do versículo, não está escrito A e B, mas tem uma divisão, né? O 31 diz assim, na verdade: procurai com zelo os melhores dons. Aí vem um título, em várias versões: a superioridade do amor.
E aí ele diz, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Ou seja, esse finalzinho deveria estar começando o próximo capítulo. Ele mostra aqui que os dons são muito bons, os coríntios, né, deveriam procurar os melhores dons, mas ele vai dizer, mas tem um caminho ainda melhor. E o caminho melhor, que pode e deve ser praticado por todos os cristãos, é o amor. Então, depois de descrever a importância, a força e a perenidade do amor em comparação aos dons, é isso que está acontecendo aqui. Paulo encerra esta sua poesia, mas não o assunto, com uma declaração incrível. Ele resume a sua fala dizendo que permanecerão, tudo vai passar, tudo vai passar. Né? Mas ele diz, mas permanecerão a fé, a esperança e o amor. E faz um destaque aqui espetacular. Ele diz, mas o maior entre eles, ou entre estes três, é o amor, como está na primeira carta, no 13:13. Portanto, agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Ora, meus irmãos, a Bíblia bem chama a atenção para a força da fé. Né? Não só Paulo diz aqui, nessa poesia, no versículo 2, né? Mas Jesus também destacou que a fé tem uma força incrível. De tal forma que Jesus diz assim, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos condições de dizer a um monte, olha, saia daqui e vai para lá. Mover montanhas. É a famosa fé de mover montanhas, transportar montes para outros lugares. É claro que Jesus não quer que ninguém transporte montanha. Jesus está usando uma figura para dizer que a fé realmente tem um poder enorme. E Paulo também usa essa mesma figura aqui no versículo 2. Né? Tivéssemos fé para mover montanhas. Bom, o poder da fé é muito grande. Quanto à esperança, seria suficiente citarmos o seguinte ditado: a esperança é a última que morre. E quando nós vamos para a Bíblia, é mais do que isso ainda, né? Porque a esperança é a última que morre, ela é resistente, muito forte, é muito forte. E quando vamos para a Bíblia, nós vemos que ela nem morrer morre. Então, mais do que isso, porque para o cristão, né, há esperança mesmo para além da morte. Nossa esperança continua. Nós esperamos em Cristo para além desta vida. Então, imagine a força da esperança. Fé é muito forte, tem um grande poder, esperança tem um grande poder, contudo, o amor é ainda maior do que a própria fé, que move montanhas, e a esperança que vai para além desta própria vida. E está ao alcance de todos. Esta é a boa notícia. Está ao alcance de todos nós. Basta começar a amar de forma prática aqueles que estão perto de cada um de nós. O caminho mais excelente está à nossa disposição, meus irmãos. O amor a Deus e o amor a todas as pessoas. Fique na paz de Cristo.